Boa noite a todos. Boa noite. É na graça de Deus que nós estamos aqui hoje, né? Sabemos que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Quero lembrar que o tema que foi sugerido pela espiritualidade hoje, né, que é o valor da persistência moral. É um tema que poucos gostam de falar sobre ele, porque mexe com quem está falando e com quem está escutando, porque não existe santo. Todos nós temos que as nossas questões morais, que lutar com ela faz parte desse mundo de prova e expiação. E como superar provas difíceis. Então, está todo aqui um esquema que foi preparado para nós hoje, né? Prazeres imediatos, desejos desordenados, vantagens fáceis, desânimo e desistência. Persistir no bem é escolher a luz, mesmo quando o caminho é difícil. A vitória pertence quem não desiste de ser justo e fiel. Fiel às suas convicções, desde que ela seja dentro da base, né, das leis de Deus. E cada religião tem lá suas formas de apresentar, mas as questões morais são sempre em qualquer religião, em qualquer lugar, em qualquer situação da nossa vida. O que nós vamos conversar aqui é como sentir isso, perceber e o que fazer quando algo já está bem avançado. Para os nossos ouvintes, eu estou aqui no Centro Espírita Evangelho em Ação, na Rua Leite Penteado 207, Vila Munhoz, Guarulhos, transmitindo para Guarulhos, São Paulo, Brasil e os países que interagem conosco. Aqui está a minha secretária, que sempre me socorre aí nas horas que eu precisei e agora está presente aqui conosco. Minha querida, vamos lá? Vamos passar o primeiro slide? Não, agora deixa que eu... ali era vamos lá, aqui. Não quer ir porque, olha, hoje está dando tudo certo. É uma beleza. É aqui, ó. Desculpe, eu já estava entrando direto. Opa, que beleza. Oi? Apresentar do começo. E não está querendo ir. Então, vamos usar um pequeno macete, que a gente diminui esse, fica esse maior, tá bom? Agora, vamos ver se o slide desce. Vamos ver hoje, hein? Vê lá. Se a gente encontra um jeito dos slides. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar a tela cheia aqui, de cima, tá? E agora vamos tentar... Também não foi. Sumiu tudo. Mas lá está beleza. Vamos ver se eles obedecem lá. Se obedecer lá, também não obedece. Aí vão ter que chamar o técnico de novo. FN, F8. Vamos colocar aqui, duplicar. Enter. Também não quer ir. Vamos ver agora. Agora sobe. Agora foi. Estava na escala errada. Muito bem. A tecnologia faz parte, né, do nosso desafios do dia a dia. Nunca podemos desistir. Então, vamos lá. Vamos passar o primeiro slide. Para baixo. Aí. Mais um. Pronto. Tem alguém que está vindo à casa hoje pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Então, sejam todos bem-vindos. Toda vez que eu tocar aqui, tá? Muito bem. Sempre eu trago essa reflexão, que Kardec colocou a ciência primeiro, porque ela cresce, ela desenvolve, ela não para, ela não retroga. E as religiões têm que se adaptar à ciência, a maioria não gosta. Filosofia, conheça você mesmo, e a religião, religar alguma
religião. E as nossas leis, a imortalidade, a reencarnação, a evolução, livre-arbítrio e causa e efeito, todo esse contexto tirou o julgamento de Deus. Um dia a gente dá uma palavra sobre esse assunto. Muito bem. Cuidar do espírito é o controlar o verbalizar. Cuidar do corpo já é o que entra. Então, o espírito você tem que controlar o que sai. E o corpo você tem que controlar o que entra. Não pode ser coisas só que te dão prazer, porque hoje a indústria alimentícia ela tem químicas que entram no nosso cérebro e dá aquela sensação de delícia. E você fica viciado, não tem jeito. Os refrigerantes, por acaso, Fanta, Guaraná, não são frutas. São químicas que eles pesquisaram e dá o gosto na nossa saliva de que fosse um guaraná, fosse um suco de laranja, mas é tudo química, porque não existe, pela quantidade de refrigerante que existe nos supermercados, a quantidade de laranja que teria que ter. Então, a gente tem que tomar cuidado. E, mais umazinha, perispírito é onde fica registrado tudo, que é a base do meu livro, quem comprou, quem está lendo, e já estou aí no formato do segundo, porque eu fui convidado para uma feira muito grande em São Paulo, eu estou correndo atrás de lançar o segundo livro, porque é a trilogia, e tudo está registrado no nosso perispírito. Vamos indo. Isso. Vamos iniciar a leitura que a espiritualidade preparou para nós, porque não existe coincidência, tá? É para nós, comigo, para ela, para todos que estiverem aqui. E os nossos irmãozinhos que chegaram aí, alguns chegaram atrasados, mas como eu comecei atrasado, eles se sentiram bem. Mas vamos indo. Muito bem. Persistir sempre. Filho, não desanimes diante das provas, que aparecem maiores do que tuas forças. Como Deus não dá a carga maior do que a gente pode carregar, então nós temos que colocar isso na nossa consciência. Porque eu vou, às vezes, em famílias que, pelo amor de Deus, é tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, tantos desafios, e a gente fica assim meio preocupado, né? Será que... de onde vem essa prova para essa família, né? Desordem familiar, financeira, e vai por aí afora. Mas tem uma razão de ser. Existe uma força que eles não estão dando valor, que está cada vez alimentando mais os desafios. Cada dificuldade vencida com dignidade fortalece o espírito e ilumina a consciência. O que é a consciência? É o espírito. Como eu já fiz muito velório, ainda ajudei, né, até meu pai a colocar dentro do caixão, eu pegava ele assim, ele era duro, frio, e era a mesma coisa que quando ele estava vivo. Está tudo ali, menos uma coisa, o espírito. Dá o tempo do resfriamento que é necessário para tirar a dúvida se a pessoa faleceu mesmo ou não, a gente vê que tem uma diferença muito grande entre aquele que está aqui agitando, criando, errando, aprendendo, com aquele que partiu, né? Ou foi, ou ficou ao nosso lado, porque hoje eu lido com muitos espíritos que estão aqui, permanentes, não acreditam na existência da espiritualidade. Ele só não gosta é que ninguém fala com ele, ninguém respeita ele, eles sentam em cima dele quando ele está sentado no sofá, porque para ele está no ambiente dele, né? Ele não entendeu isso. E um bom evangelho feito com conhecimento, ele parte para as outras provas, para a reencarnação, ou até para tratamento espiritual. Mas a maioria fica aqui mesmo, azucrinando a vida das pessoas, né? Faz parte do aprendizado. A persistência moral é a escolha diária de permanecer no bem. Olha que beleza, né? Todo dia, toda hora acontece coisas com a gente, pequenininha ou grande, para que a gente saia da conduta moral. Principalmente nas mídias hoje, nas educações, está difícil, ninguém quer falar de questões morais, né? Não querem mais falar de religião,
não quero falar mais do respeito ao próximo, respeito à diferença. Está envolvido uma egrégora, não quero falar, mas uma energia fortíssima que a gente às vezes pensa até que a gente está sozinho, porque a gente não faz parte daquele meio. Eu tiro pelos meus filhos, né? Eles, quando vão fazer festas que é bebida e vai aquele som alto, eles não chamam eu e a minha esposa, porque eles sabem que a gente não participa, não se sente bem, né? Porque depois de uma altura da bebedeira, o espírito, pelo amor de Deus, manifesta tudo que tem dentro do coração dele. Que quando ele está bom, ele não mostra, porque ele tem que trabalhar, pode ser preso dirigindo, né? Nós estávamos falando ali, né? do prazeres imediatos, que é o álcool, né? E a gente vê que depois, quando está bem forte a bebida, ele é outra pessoa. Um sorri demais, outros choram, né? Outro xinga, outro abençoa. E depois, quando está bom, vem a realidade, né? Então, a persistência moral é a escolha diária do que vai te acontecer. Tocou o celular, te convidou para uma festa que você sabe que não faz parte daquilo. Ah, mas é minha família, é isso, é aquilo, e você vai. É a escolha sua. Aí vão ver as consequências depois, né? Faz parte desse valor da persistência moral. Pode passar. Mesmo quando o caminho se apresenta árduo, silencioso e repleto de tentações. Porque a tentação ela é silenciosa. Quando ela se manifesta, porque já se tomou conta. Porque já viu as pessoas boas, que já têm um grau espiritual elevado, ele não vê nada de errado em ninguém, nada. Sabe que aquela festa, eles vão aprender com o tempo. Entrega a mão de Deus. Aquela pessoa difícil, que traz dificuldades, é essa pessoa que sabe que não vai atingir ele, porque ali está uma energia muito forte. Só quem tem no coração fazer parte da passividade, da compreensão e do entendimento, aí você não participa. Por que eu falei da família? Porque eu ainda não estou nesse grau. Não estou num grau de ir lá, ver meus filhos encher a cara e aquela coisa toda não dá, né? E como é que eles fazem? Começa bebendo só um pouquinho. No começo é tudo família, tudo legal. Vai indo, vai chegando à noite. Poxa, então eu prefiro ainda me resguardar para depois conversar com eles. Mas, já sabe, a juventude de hoje, né? Você é atrasado, você é bobo, você é chato, você não me ama. Nossa, essa palavra é forte. Você se sente culpado. Aí você vai. Aí você não bebe. Se você beber, você entra na mesma energia deles. No final, nem sabe o que aconteceu. Mas aquele que não bebe, que na qual a avó, o tio, um irmão, é complicado. Traz essa... E aí a persistência é você saber se você pode ir ou não pode. Em certos locais, certas festas, certas coisas que eles nos mostram, né? É energia. Quem preserva na retidão, nunca caminha sozinho. Por que a gente se acha que está sozinho? Por causa do meio terrestre, não no meio espiritual. Porque quando você consegue essa relação, que foi difícil com o Padre Bento, o Dr. Manuel, que estão comigo, né, o japonês, você encontra um consolo. Mas nem todos são médios ostensivos. Somos médios que pensamos. Nem todos têm um médio ali para desenvolver, aprender a escutar, porque é chato, tá? Eu falo mesmo. Meu mentor é muito chato, mas é magnífico. Por quê? Está sempre na minha consciência.
toma cuidado com o que tu fala, toma cuidado, por que tu fez isso, por que tá? E você vai crescendo. Mas, no meio social, é como eu fui para a Olambra, para relacionamento com a família lá da minha esposa, poxa, você fica deslocado, porque é muita bebida, muita bebida. Mas você, de vez em quando, tem que ir, e no outro dia, né, já sabe que você não faz parte, não se chama tantas vezes assim. Porque tem que ser diferente mesmo. Pois a espiritualidade superior sustenta aqueles que não desistem de fazer o bem. Aí que é a grande questão na nossa consciência. Por que que ele não intervém naqueles que fazem coisa errada? Porque eles não são obsessores. Eles têm aquele conhecimento das 5 leis, que sabe que não vai ser hoje que eles vão mudar, nem amanhã, nem na outra encarnação. Vai ter que ter muita dor, muito sofrimento, muitas quedas, para depois aprender o que nós já aprendemos. Porque nenhum de nós é santo. Eu não bebo, não fumo, não traio. E controlo o meu verbalizar, é porque eu já fiz isso lá atrás e paguei um preço muito alto. Aí quando tu vê aquele dinheiro fácil, você vai lá na época que tu roubava e ia preso, apanhava, se era condenado, foi enforcado, porque roubou um cavalo, que naquela época roubar cavalo dava forro. E aí você aprende e não faz. Por quê? A espiritualidade se sustenta porque você não faz, não que você não teve desejo. Eu lembro quando eu era criança, a falta de conhecimento é fogo. Eu rezava para achar uma carteira na rua cheia de dinheiro. Era o meu sonho, porque ia resolver tanta coisa, né? Meu pai era coveiro, essas coisas todas. E hoje eu entendo, se eu achar uma carteira cheia de dinheiro, eu tenho que devolver, porque tem alguém que está sentindo falta daquilo, não é meu. Mas como mudou essa consciência? É que depois que você aceitou as leis morais, aí o mentor trabalha contigo, né? E faz teste. Não é assim, Marcos, não mexe ali, não pega, não é assim não. Eu estava com a minha filha no shopping, né? Hoje ela está com 27 anos, mas tinha 14 anos, e sentamos numa mesa no shopping internacional. Quando eu olhei no chão, que quantidade de moeda que tinha! Eu não sei o que a pessoa fez, acho que a bolsa abriu-se, mas ela não viu, e não tinha ninguém perto. Aí eu falei para minha filha, pega tudo. Tá, ela juntou. Falei, agora leva para aquele guarda lá e entrega para ele. De onde veio isso? Ela virou, mas pai, se ele roubar, ele não entregar, ele não achar, é o problema dele com Deus, não é nosso. Olha como é que muda. Antes queria achar uma carteira de dinheiro. Agora, quando tu acha, você devolve. O que houve? É a sementinha de Deus, que é a moral, está dentro de você. É só você tomar a decisão certa, né? As tempestades da vida não vieram para destruir tua esperança. Porque, sinceramente, olha, na minha vida, né, antes de ser espírita e depois ser espírita, eu perdi tudo muitas vezes por causa da situação política. Não porque eu administrava errado, eu nem a minha esposa, mas a situação, eles recolhiam tudo que era teu e tu tinha que construir do zero. Aí acontecia de novo, aí você pensa que não vale a pena fazer nada. Não pode desistir. Mas para isso, você tem que estar solicitando a espiritualidade, que eu fiz essa pergunta, né? Por que comigo? Aí fez eu escrever o livro para saber por que comigo. E é interessante porque eles vão lá no nosso passado.
mostrar coisas que foram acontecendo e por que que você não desanimou. Então você já está sendo preparado para uma vida futura. Mas para revelar a coragem de Deus, vamos lá, eu vou falar tudo. A tempestade da vida não vieram para destruir tua esperança, mas para revelar a coragem que Deus depositou em tua alma. Se você não tem, tem que alimentar. Se você tem, eu sou o melhor de todos, eu tenho... Não é nada disso, não. É dar graças a Deus que você alimentou a coragem de lutar contra aquilo que prejudica você e os outros. Porque nunca as suas atitudes que não tenham condições morais prejudicam você. Igual o rapaz que eu fui conversar, porque a esposa pediu para ele largar de fumar. E ele virou e falou, a vida é minha, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Eu falei, tá bom. Por quê? Ele não quer, ele não vai largar, não vai. E isso leva tempo. Né? Mas aquela visita que eu fiz para ele é importante, para os dois. Eu respeitar a decisão dele e a espiritualidade mostrar que mandou uma pessoa esclarecer ele, ele não aceitou, porque ele pode chegar no espiritual e falar, Deus me abandonou. Falou, eu mandei o Marcos, mandei tua esposa, mandei aquele teu amigo no trabalho, mandei teu filho, mandei isso. Aí ele desarma. Quando ele volta para a reencarnação, ele já vem com uma consciência de cuidado. A tempestade da vida não vieram para destruir. Não, pode passar, sem querer subiu. Pode passar. Isso, vamos lá. Superar cada prova com oração, trabalho no bem e confiança na providência divina. Qual é a palavra mágica? Oração. Confiança divina. Porque você pode rezar. Nossa, estou numa dificuldade, vou rezar o Pai Nosso. Se você não colocar o que o Pai Nosso está falando para você sair daquela situação, só vai rezar. Fica rezando, né? Pedindo a Deus que resolva, mas já resolveu. Só que você tem que ter o entendimento para passar aquela prova, porque não foi Deus que deu, foi você que escolheu, né? Nessa vida ou em outra, ou sair para a luta, né? E não desanimar. E assim é a providência divina. Toda lágrima suportada com fé transforma-se em luz no futuro, e toda vitória sobre si mesmo representa um passo seguro ao rumo à verdadeira paz. Só vai ter a verdadeira paz, não é aqui, agora, hoje. Nós estamos construindo essa paz. E a hora que tu estiver em paz, você vai fazer parte da solução do mundo. Não vai ficar sem fazer nada, não. Você vai ter uma consciência na qual vai ajudar aqueles que não têm consciência, né? Que precisa desse aprendizado. A lição. Pensar e repensar sempre, todo dia. Pode passar. Vamos lá. A verdadeira vitória não consiste em viver sem dificuldades, mas em permanecer fiel ao bem durante as provas. Tem gente que... Mas é real isso, né? Pensou no mal, já pecou. Eu já não vejo assim. Pensei no mal, é para que eu me vigie. Porque eu sou aquilo que eu penso. Se eu errei, é eu e Deus. Se eu acertei, é eu e Deus. E a sociedade em minha volta se beneficia daquilo. Não é porque pensou besteira que vai estar errado. Não. Só não verbalizar e não alimentar. Vamos beber, vamos fumar, vamos para a vida sexual, vamos para o jogo, vamos para isso. Nossa, mãe. Você verbalizou e convenceu outros que vão se arrepender também daquilo. Tem que tomar um cuidado, entre aspas,
os verdadeiros amigos, que são poucos, que vale ouro, seja no plano espiritual ou seja na terra. Porque o verdadeiro amigo jamais vai te jogar para coisas imorais, de jeito nenhum. Quem persevera no amor e na prática do bem, descobre que nenhuma prova é maior que o amparo da espiritualidade superior. Quanto eu vejo amigos meus, o marido traiu a esposa. Saiu. Aí veio me conversar comigo. Eu vou me separar, vou isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele. Me dá uma semana aí. Fui lá, conversei com ele. Ele se arrependeu mesmo, ele viu a besteira que ele fez. Aí eu voltei para ela, vamos fazer um acordo? Dá uma chance a ele, só uma. Se ele não tomar jeito, esse é o caminho que ele escolheu, aí você se separa. Aí deu a chance. Já conheço eles há 30 anos juntos. Ele trata ela com carinho. Nossa, mãe. Por quê? Aprendeu a lição. Porque às vezes a gente quer condenar porque fez errado, mas aquele erro vai ser a solução para o resto da vida dele. Mas tem que fazer a experimentação. Vamos ver se ele vai largar essa vida. Ou ela, nesse caso foi ele, né? Tá bom? Já está chegando ao finalzinho. Vamos encerrar e alguns avisos bem rapidinho aqui para que nós possamos interagir. Vocês viram a água? Pode fazer isso em casa, deixar na geladeira, vir aqui, na hora toma o passe, todo o trabalho. E o Evangelho. Abra o Evangelho e agradeça a Deus pela sua vida. Não pede nada, não. Agradece. Aí, pode também orar, né? Deus me ensina. Eu orar para o meu filho que está nos vícios. Me ensina a lidar com meu marido que é nervoso. Me ensina a lidar com as dificuldades. Ao orarmos, nos conectamos com Deus e com Deus e entraremos em estado de harmonia. Que o Evangelho você tem que parar. Não é o volta de você, não. É o miolo ali, na hora que tu está fazendo. É você, o Evangelho e Deus. Se os outros querem ver televisão, se concentre. Passa a água. Olha que beleza. A água é um portal líquido vivo que armazena, responde e transmite intenções. O corpo humano é composto de 70% de água. Coloque as suas intenções. Vai fazer o Evangelho? O que eu pedi aqui quando eu coloquei? Que eu desse uma boa palestra. Eu tenho outras dificuldades, mas fica para a oração hoje à noite, né? Antes de deitar, não levantar. A sua intenção é fundamental. E entender Deus, tá bom? E para fechar, né, o coração traduz essas informações e organiza o campo eletromagnético, nos deixando mais leves e equilibrados. Fez a eleição, se sentiu bem, acabou, está tudo certo. Mas não vai tirar os desafios, não, que não tem sentido. A vida não tem sentido sem desafio. Aí vocês podem digitar a mensagem da água do Dr. Masaru Emoto. Vocês vão ver essa coisa que acontece no sangue, na água, com a oração. É magnífico. Filmes. Aprendendo a lição. Pode solicitar pelo WhatsApp. É magnífico. Mas tem que ter conhecimento da responsabilidade dos educadores. Não é fácil, não, tá? Isso é um fato que aconteceu na Coreia do Sul. Agora, quarta-feira, né, dia 22, às 15h30, nós vamos ter Espiritismo além do nosso tempo. O tema vai ser a caridade, a linguagem universal da alma. Todo mundo tem caridade dentro da alma. Só que tem medo de alimentar a educação, né? Vou ajudar o mal, e aí vai criando uma situação, você acaba não ajudando ninguém. Pode dar financeiro, mas pode dar um abraço, pode emprestar teu ouvido. Tem muita coisa que pode ser. Eu, Nilce, Cláudio Honor e Noeli Simões vamos estar lá debatendo e vocês interagindo conosco toda quarta-feira.
sexta-feira, às 15h30. Esse já é o podcast Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no livro de Joana de Ângeles. Nessa sexta-feira, também, dia 24, 2 dias depois, às 15h30, tema: nunca é tarde mudar para mudar e ser melhor. Tem gente que... Eu mudei nessa reencarnação. Já pensou se eu não mudasse? Estaria aqui? Não estaria. E, às vezes a gente muda no último suspiro da nossa vinda, que eles chamam a melhora da morte. A pessoa melhora, todo mundo pensa que ele não vai morrer, mas é um momento na qual ele vai mudar a vida dele espiritual todinha. Porque ele vai ver a dor, o sofrimento que ele causou por ter chegado desta forma. Eu, Marlene Leal e Maria de Souza Ribeiro. E agora, o livro que está aí à disposição, quem quiser, o Padre Bento dá uma psicografia, está aí à disposição aqui na livraria da casa. Pode passar, tá bom? Tem uma história bonita, mas já está saindo o segundo livro. Os países que estão conosco, mas eu agradeço mais Portugal, que o Portugal nos assiste muito. E, às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Nós e os traumas. É uma cadeira. Mas esse elefante foi criado, preso desde criança, nos traumas. Ele não sai dali. Tá? Pense, por muitas das vezes nos amarra nada e nós acreditamos. E agora, encerrando, pode botar todos. Vamos lá. Aquela força mesmo, porque isso faz muito bem para nós. Eu quero. Eu posso. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Gratidão. E vamos que vamos.